Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, concluo a repaginação da entrevista disponibilizada em julho de 2022, originada de uma conversa por aplicativo de videoconferência com Sandro Abel Souza Barradas, policial penal federal e diretor de políticas penitenciárias do então Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na qual coletei a avaliação dele acerca das boas práticas implantadas em diversas unidades da federação no tocante à utilização da mão de obra prisional e ensino nas unidades carcerárias, bem como sobre as ações desenvolvidas por aquela diretoria para o fomento e incentivo à aproximação com o setor fabril e instituições de ensino para a melhoria do sistema prisional. Indo direto ao ponto, Abel, como você contextualizou a questão de retomada de controle com o avanço em direção à questão da educação e do trabalho, nada mais oportuno do que nós falarmos do profissional que liderou e implantou a doutrina de intervenção tática no sistema prisional brasileiro. Para falar dos resultados, acho que o principal é falar do personagem, Mauro Albuquerque. E quando a gente fala em personagens, são pessoas que realmente contribuíram no nosso sistema prisional. Então, acho que o Mauro já pegou, no mínimo, a transição de 3 ou 4 gerações de policiais penais do Brasil. Falar do Mauro é importante a gente retornar para a década de 90, o policial militar. Aquele mesmo policial, claro que com muito mais sabedoria hoje, é a mesma mente brilhante de hoje como gestor. E ao entrar para o sistema prisional, claro, da juventude, era aquele homem de andar no meio dos presos. E já com preparação choquiana, uma visão de choque, de imobilização, ele começa a ver que aquilo tinha que ter uma mudança naquele ambiente. O Mauro começa a implementar, já no início do ano 2000, como servidor, na época da Secretaria de Segurança Pública. Ele saiu da Polícia Militar e entrou para a Secretaria de Segurança Pública. Na época, a Polícia Civil hoje tem esse cargo na sua estrutura, como se fosse o policial de custódia, mas na época era o policial civil que fazia a custódia dos presos. Então o Mauro começou a vivenciar aquele ambiente prisional e disse assim, isso aqui dá para melhorar. O chefe do Mauro tira ele do plantão e coloca ele no expediente. E o que o Mauro vinha fazendo? Treinando seu plantão para que o policial, o servidor da época, não fosse refém dos presos. E se fosse, como ele saía daquilo. E aí eu vou trazer uma pessoa importante nesse processo, hoje, nesse período, coronel da PM, o Senasp, coronel Paim, e ele foi muito claro e dá uma informação preciosa de sabedoria, mas ele falou o seguinte: o Mauro salvou a vida dos policiais militares. Os policiais militares do DF sabem o quanto aquele homem fez o bem para nossa tropa. O Choque vivia na Papuda, tinha muito problema, então chamava o Choque. E aí eu vou juntar essas duas histórias. O Mauro sai do plantão e treina todos os plantões. E aí começa um novo processo de transformação. E a cada treinamento ele começa a perceber, funciona, dá certo. Se nós quisermos controlar um sistema prisional, a gente consegue. E aí veio uma rebelião no ano de 2000, foi a última rebelião do Distrito Federal. E quando terminou a rebelião, o Mauro foi chamado. Qual é a solução? Ele falou, criar a GEPOI. E ali começa um processo, com as técnicas implementadas, é experimentado no Rio de Janeiro, já na parceria formatando o GI, o Grupo de Intervenção do Rio, tem uma rebelião, lá tinha muitas rebeliões, e ocorre uma operação, e não deu tempo da ordem, eles já fizeram a intervenção, e conseguiram ter um resultado extraordinário, e ali o Mauro percebeu, isso aqui dá para ir para qualquer lugar, essa técnica. E aí começou a fazer os pequenos cursos de intervenção, até que ele foi reconhecido e chamado para fazer uma consultoria, para ver se o procedimento dos federais seria bom. E o ministro da época convidou o Mauro para ser nosso instrutor. E a mentalidade dele foi implementada nos presídios federais. Procedimento. Procedimento. Essa foi a palavra que nós tanto ouvimos. E, acima de tudo, a geração do sistema penitenciário federal, que hoje segue o mesmo padrão do último concurso ao primeiro, a essência, claro que teve avanços nas matérias, mas a base da formação,
é a mesma. Isso que é o mais importante. Então, se nós tivéssemos 12 presos e começar um processo de intervenção, funciona, porque a metodologia implementada em 2006, através da raiz e técnica de Mauro Albuquerque e todos os seus, funciona. Lá atrás viria essa possibilidade do grupo de intervenção que se concretiza em 2017. Eu vou antecipar para a gente chegar na nossa fala, que é o trabalho prisional. E em 2017, o DEPEN, junto com o Mauro e todos os estados, ou quase toda a federação, vão ao Rio Grande do Norte. Pouco tempo depois, o Mauro vira secretário. Só que no Rio Grande do Norte, ele não tem dinheiro de investimento. E se você olhar os painéis do DEPEN, você vai ver que muitos dos investimentos de construção, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e os outros são do DEPEN. Então você tem uma escassez de recurso muito grande. Mas esse recurso, igual ao Roraima executado, transformaram o sistema prisional. E, de novo, em algum momento nós vamos falar muito do fundo. Também é uma ferramenta importante. E aí ele recebe um convite para ir para o Ceará. E em 30 dias, Mauro Albuquerque e toda a sua equipe fecham 106 cadeias. Das 106, 96 são fechadas e 10 disponíveis para a Pax. Só que o Ceará já tinha um fundo rotativo. O Ceará está levando empresas e mais empresas para conhecer. Então hoje o Ceará, cadeias limpas, organizadas, e a meta é todos os presos em atividades educacionais, todos os presos em leitura, em atividades culturais, em ampliação da formação do ensino formal, e aí nesse caso nós dependemos de outras instituições como o MEC, Secretaria de Educação, e às vezes o sistema não estava preparado para isso. Só para vocês terem ideia, ainda bem que tinha algumas salas no Ceará, só que as salas nunca imaginaram ter fila de espera para entrar naquelas pequenas salas. E esse é o caminho do nosso sistema prisional. Porque quando nós estivermos preparados, e já estamos fazendo, nós vamos ter que ajudar a América Latina. Porque em muitos locais, os gestores prisionais estão se perdendo. E quando descobrirem, pode ser que leve os anos que o Brasil levou para se descobrir, para se achar. Esse é o caminho. E nós estamos neles, firme e forte e com muito entusiasmo. Abel, quando falastes com muita propriedade sobre a capacidade do Mauro de treinar policiais penais pelo Brasil afora e da importância que é a unidade prisional ter segurança para que atraia esses empresários, como demonstrar ao empresariado que o ambiente prisional é seguro e controlado o suficiente para receber investimentos e atividades com o uso da mão de obra prisional? Para fechar essa etapa, é muito bacana em contextualizar, a gente pode pensar em dois extremos. O extremo da total liberdade, daquela unidade onde você pode chegar lá e não ter efetivo, e ser um local que você consiga instalar um galpão. E a informação mais preciosa, primeiro, que se o gestor foi atrás do empreendedor e sabe que pode botar no extremo, não tem um protocolo de segurança rígido, mas existe um perfil do preso, e esse perfil gera uma segurança dinâmica que a gente possa ter trabalho, educação e um bom relacionamento naquele ambiente. Então são locais que o gestor diz, lá é mais tranquilo o perfil do preso, e eu boto lá. Quando a gente fala de segurança, é para a gente atingir 50%. É esse lado do extremo que a gente tem que alcançar. Se eu consigo garantir que tem segurança, eu consigo sair de um extremo de 19% para um lado de, quem sabe, 70%. Tem atividades laborais com produção interna e com produção externa. É possível. Nós temos um diretor no Mato Grosso do Sul que ele produz peixes. Ele mandou uma mensagem agora que fechou em 2 toneladas de produção. Nós temos agricultura. Existe os dois extremos. O que nós estamos fortalecendo é o extremo da segurança, porque quando ele estiver fortalecido, você pode ter o perfil que tiver lá dentro. Lá em Chapecó, temos também presos trabalhando em alas faccionados. Até os problemáticos querem trabalhar, eles querem se ocupar. É esse o investimento em segurança para que esse leque aumente e a gente chegue a 70%. E chegando a 70% vai virar natural. E nós não vamos debater rebelião, nós não vamos debater crise. Primeiro, porque aonde tiver preso problemático vai para uma cadeia que não vai ter essas atividades. E bota leitura, bota curso online, mas bota artesanato para ele fazer, para ele se ocupar. E nós acreditamos nisso. Qual o procedimento que o empresário ou empreendedor deve seguir para apresentar um projeto ao DEPEN com vistas à utilização da mão de obra prisional?
né? Isso aqui é um fator importante, chamar atenção para isso. Muitas das pessoas que buscam nos procurar, e são poucas, né, nesse universo do Brasil, é um número muito pequeno. Às vezes elas procuram através de outro contato, ou um contato no Estado, olha, procura o DEPEN, ou de algum político que conhece, olha, quem mexe com política de prisional é o DEPEN, procura o DEPEN. Mas o que a gente vai deixar aqui, que o departamento recebe sim propostas, você pode mandar, eu tenho um projeto, manda. Esse projeto ele é protocolado no nosso sistema e vai para uma área técnica. Então a área técnica passa a conhecer esse projeto, percebe, porque às vezes tem projetos que realmente não tem um direcionamento para o sistema prisional. Às vezes nós marcamos reuniões para ouvir um pouquinho mais desses projetos. Claro que não daria para atender a todo mundo, mas a gente busca, por nossa equipe, ter esse network com todos os estados, a gente consegue ter a percepção. Isso tem efetividade? Não tem? Isso aqui é bom? Às vezes o produto não é nem para o sistema prisional, então qualquer cidadão, qualquer estudante pode fazer questionamentos, fazer perguntas e também trazer soluções. Quando ele traz toda a documentação, nós fazemos um protocolo, encaminhamos para a coordenação área técnica. E, em muitos casos, a gente procura ouvir esse projeto. E, em alguns casos, e aí eu falo, com institutos de educação, nós temos parcerias. Com universidades, nós temos parcerias. Nós estamos falando de uma equipe que não é tão grande, mas de todos os projetos que nós conseguimos implementar com uma universidade, com a faculdade, com o Estado, com outra instituição, foram através de muito diálogo. Então, a gente tem que estudar aquele projeto, fazer uma consulta da efetividade daquele projeto, do interesse daquele projeto também pelos estados, mas ainda falta muito, porque as pessoas acreditam que eu tenho que conhecer alguém ou ir pessoalmente. Então, o nosso desafio é, tem uma ideia, acredita em algo, tem um sonho de colaborar com o sistema prisional e acha que o negócio é interessante, oficia o departamento, perguntando, eu tenho esse projeto, é interessante, porque é natural despachar para a área temática, como também eu sugiro, oficie para a secretaria do seu estado. Falta muito, e aí a gente pensa que é criatividade, mas às vezes é só o impulso, o incentivo para que a coisa aconteça. E às vezes só falta essa comunicação. Algo tão simples, mas nem todo mundo acredita que é viável e nem todo mundo depois é paciente para esperar os resultados daquele produto, ou aonde ele possa ir, ou a melhoria do produto. E, consequentemente, empreender, ter seu lucro também, né? A gente está falando de empresários, nossos eventos, a gente traz esses empresários para falarem também dos incentivos que eles recebem, mas principal de tudo, essa falta às vezes, esse receio de procurar, e nós temos no Brasil pessoas corajosas que já procuraram e já implementaram grandes projetos. Perfeito, Abel. Eu agradeço a sua disponibilidade. Fica já o convite para uma próxima conversa, de acordo com a tua conveniência. Realmente, a gente tem muita coisa para falar. É muito bom ter essa possibilidade de acesso, de conversar contigo. A gente está sempre aprendendo. Mais uma vez, obrigado por tudo. Obrigado pelo teu carinho, acima de tudo. Dizer aqui para todo mundo da sua competência, do seu amor pelo sistema prisional e do seu profissionalismo. Por derradeiro, deixo este espaço para as suas considerações finais. Fraterno abraço. Comemoração os 3 anos do podcast Extramuros. É de suma importância falarmos aqui dos avanços do sistema prisional. Claro que os desafios são imensos. Em 2025 nós temos aí Pena Justa, que é uma ação sistêmica que envolve várias instituições para que a gente consiga colocar uma lupa no sistema prisional. Conseguimos avançarmos em praticamente todas as áreas que envolvem política de execução penal, a política penitenciária. Mas nesses 3 anos a gente celebra e comemora, por exemplo, o avanço da inteligência penitenciária. São mais de 40 milhões investidos nas agências de inteligência penitenciária de 2022 para cá. Nós podemos avançar no avanço das corregedorias, ouvidorias, também com investimentos federais. Podemos falar também do avanço das unidades prisionais. Nós tivemos melhorias significativas em vários estados. Claro que ainda é desafiador para alguns estados na questão financeira, administrativa, mas acredito que estamos no caminho correto para que nós consigamos ter tecnologia no sistema prisional, segurança no sistema prisional e, acima de tudo, um sistema prisional mais justo e seguro. Isso é o que nós esperamos e a expectativa é que nos próximos 3 anos possamos voltar aqui no Extramuros e falar que chegamos mais longe ainda no nosso sistema prisional e que nós podemos avançar muito mais com a polícia penal forte, uma execução penal forte e a justiça social acontecendo no nosso país.
Podemos considerar também o avanço do trabalho prisional, da educação. Chegamos a mais de 350% de atividades educacionais, atingimos em torno de 26% da população prisional em atividades formais. Chegamos a 25% do trabalho prisional, com pena justa. Nosso objetivo é chegarmos em 3 anos a 50% de atividades profissionais no sistema prisional. Isso traz uma fotografia de que avançamos e que iremos continuar avançando com informação, com ação e, não tenho dúvida, com investimentos que qualifiquem o nosso sistema prisional, que qualifique a nossa polícia penal e, com certeza, que tenhamos justiça e um sistema seguro. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Neste conteúdo, concluí a edição da entrevista publicada originariamente em julho de 2022 com Sandro Abel Souza Barradas, diretor de Políticas Penitenciárias da agora Secretaria Nacional de Políticas Penais. Acesse nosso website e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.